Jesus nos chamou para ser sal, para influenciar, para viver uma vida a qual o nosso estilo de vida, nossa forma de ser, influencie e não seja influenciado pelo meio que nós vivemos. Esse é o tema do nosso devocional de hoje. Começamos a nossa segunda-feira. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. E bom dia, né? Obrigado você que me recebe aqui às 6 da manhã, começando hoje a semana. Que Jesus te abençoe demais, que essa seja a melhor semana de sua vida. Deus te abençoe, fique na paz. E agora fique com a nossa mensagem de hoje. Deus te abençoe. Gênesis 19, verso 5 diz: E chamaram por Ló, e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-o fora para nós, para que abusemos deles. Saiu-lhe então Ló à porta e fechou após si, e lhe disse: Rogai-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei, tratai-as como vos parecer. Porém, nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Falar sobre se conformar e não passar por esse texto é quase que uma heresia, né? Quase que uma loucura, porque nós estamos vendo alguém que se amoldou à cultura da cidade aonde estava. O meio ditou as regras para quem Ló era. É complicado quando nós olhamos como alguém que deveria influenciar, ser influenciado de tal maneira a fazer o que estava prestes a fazer o pobre coitado do Ló. Uma outra coisa sobre não se conformar: eu não me conformo você passar por esse vídeo e não curtir, se inscrever e não comentar aqui nesse canal e não compartilhar para alguém, né? Então faça isso agora aí. Bom, vocês conhecem, a Ló é sobrinho de Abraão e chegou um momento que não deu mais para os dois caminharem. Ló mirou os olhos nas campinas e falou: é para lá que eu vou. E Ló foi dar justamente em Sodoma e Gomorra, uma cidade completamente depravada, completamente longe do Senhor. Ló foi criado ali e ensinado aos pés de Abraão como temer ao Senhor, como andar com o Senhor. E a palavra Ló, o nome Ló, significa véu. Você percebe que depois que Ló sai da vida de Abraão, as coisas clareiam para Abraão, né? A hora que Deus fala com Ló, com Abraão, e diz: pronto, agora onde é que você pisar a planta dos seus pés, eu vou dar para você. O véu saiu. Mas o mais interessante desse texto aqui é que Ló vai dar em Sodoma e Gomorra, e era aparentemente para Ló ser a pessoa que vai influenciar Sodoma e Gomorra. Era para Ló ser a pessoa a qual iria dar costumes diferentes, que seja para os seus filhos, que seja até para aquela nação, influenciar aquele povo de alguma maneira, ou pelo menos tentar influenciar aquele povo de alguma maneira. Mas nós vemos que o tiro sai pela culatra. Nós vemos que Ló ele faz completamente o oposto. Esse texto aqui é quando os anjos entram na casa de Ló e a maldade daquela cidade já chega a tal ponto que Deus vai destruir aquela cidade. E o mais terrível disso tudo é que os anjos aparecem lá e os homens de Sodoma e Gomorra, o verso 4 vai dizer que de todas as idades, velhos, crianças, cercam aquela cidade, e os homens daquela cidade apertam Ló, dizendo: traz os homens aí que nós vimos que entraram aí, que nós queremos abusar deles, nós queremos ter relações sexuais com eles, não interessa quem seja, nós queremos. E Ló já é absurdo, né? Mas Ló faz uma coisa ainda mais absurda. Ló fecha a porta atrás de si e diz: não, meus irmãos, não faz isso com eles não, eles estão sob meu teto, sob minha proteção e responsabilidade. Eu tenho 2 filhas virgens, vocês façam com ela o que vocês bem quiserem. Ou seja, Ló estava tão imbuído pelo local, a cultura do local moldou tanto Ló, que Ló diz para aqueles homens: eu tenho minhas filhas, façam das minhas filhas o que vocês quiserem, filhas virgens, abusem, elas estuprem ela o quanto vocês quiserem, não tem problema. Você percebe como é que Ló foi influenciado por esse local, como é que o local ditou as regras para Ló, como é que o meio influencia. Paulo vai dizer para isso: não vos conformeis, em Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai através de uma renovação do vosso entendimento, para que daí então, porque só através de uma renovação do seu entendimento, você vai poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Paulo está dizendo isso porque, e o sentido aqui é: não vos amoldeis
não vos acultureis com o meio. É como que um bolo, o que dá forma para um bolo é a forma, o que faz um bolo ser redondo, quadrado, triangular, qualquer que seja a forma que você queira fazer, é a forma que forma o bolo. Basicamente, o que o texto Paulo está querendo dizer, não tome a forma deste mundo, mas transformar ele pela renovação do seu entendimento. Porque é através de uma renovação, de uma metanoia, e a tradução aqui, metanoia, uma tradução mais abrangente que eu encontrei, é para além de sua mente, é meta de metafísica, é além de, e noia de renovação, de mentalidade. Então, além da mentalidade, além da sua forma, mude a sua forma de pensar, seu intelecto. Como é que você faz isso? À luz das Escrituras. Nós conseguimos ver Pedro, que o meio dominou Pedro quando estava no meio dos irmãos, e eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, assista esse vídeo que tá show de bola. Pedro quando está no meio dos irmãos, lá no Monte das Oliveiras com Jesus, é uma maravilha. Pedro no meio dos crentes é crente, Pedro fala, Jesus, estarei contigo. Quando os homens chegam a poder prender Jesus, Pedro arranca uma espada, vai na orelha do servo, mal, corta a orelha. Pedro é um exemplo de crente. Mas o público muda, o meio muda, e agora Jesus é pego, está em poder dos sacerdotes, em poder daquelas pessoas, dos judeus. O público então começa a apertar Pedro e fala, eu te vi com ele, você é um deles, sua forma de falar denuncia, você é Galileu, camarada, eu te vi com ele. Aí Pedro muda, ele fala, não, eu nunca conheci esse homem. Pedro pragueja, Pedro sai dizendo, eu não vi por 3 vezes, eu desconheço esse homem. O que mudou em algumas poucas horas que Pedro era um homem cheio do Espírito, homem falando, e agora Pedro é alguém que nega Jesus? Nesse intervalo o que mudou foi o público. O público fez com que Pedro amoldasse. No meio dos crentes é crente, fora do ambiente de fé, Pedro não é crente mais. Não vos amoldeis com este século, não amoldeis com este mundo, é exatamente isso. Nós somos daqueles que influenciam, nós somos daqueles que ministram, nós somos daqueles que creem em Jesus, mesmo quando todos estão andando de mãos dadas com o mundo, aplaudidos pelo mundo, a qual faz cada umas maracutaias da fé para ser aplaudido pelo mundo, a qual pregam meias verdades para que o mundo ouça aquilo e desça anestesiado para o inferno, mas feliz porque falaram o que eles queriam ouvir. Nós vamos na contramão, nós somos daquele que ministramos para as pessoas, dizendo, mude de vida, se arrependa do seu pecado. Deus não pactua com essas coisas, Deus não está nesse negócio. Embora muitas vezes vai desagradar muitas pessoas, mas o não vos amoldeis, não vos acultureis, é isso. E hoje nós estamos vivendo exatamente assim. Hoje é o público que dita a mensagem que ele quer ouvir, como por exemplo aqui na internet, no YouTube, você escolhe a mensagem que você quer ouvir. Se a mensagem não estiver legal, você troca, porque eu preciso ouvir algo que me agrada, eu preciso ouvir algo que me dá paz, eu preciso ouvir um pregador que afaga o meu coração, que faz-me cada vez mais cuidar melhor dos meus pecados. E é isso que Paulo está dizendo. O ser humano se acostuma a tudo, desde que a ele se dê tempo, já dizia um professor meu. A gente se acostuma com tudo, com a doença, a gente se acostuma com a deficiência, a gente se acostuma até com o pecado. A gente vive o que Paulo chama de cauterização, a qual a pessoa, ela, depois de tanto praticar o pecado, aquilo nem mais dói no coração. Mas Deus está levantando nesse tempo um povo que é inconformado com essa situação. Aquilo que mais arde no seu coração, que dói no seu coração, aquilo que tira sua paz, muitas vezes, é o que você foi levantado para poder ministrar, ou para ser, muitas vezes, é aquilo que você foi chamado para fazer a diferença. Se a política te inoja esse cenário, talvez você foi chamado para ser alguém que vai ministrar para isso, ou até ser um político que vai fazer diferente. Se o meio acadêmico, militar, religioso te incomoda, talvez você foi uma pessoa levantada nesse tempo para poder fazer a diferença, ser um inconformado.
E é nessa inconformidade que nós vamos fazendo a vontade de Deus cada vez de forma mais eficiente, a qual forma a vontade de Deus se torna clara para nós, quando os inconformados se levantam para dar um basta, para dizer como Paulo que eu não me aculturo a isso, eu não pactuo com isso, mesmo que tirem a minha vida, eu não vou deixar de falar sobre isso ou contra isso, porque isso não faz parte de mim ser deste jeito para agradar o mundo, porque aqueles que se constituem amigos do mundo se constituem inimigos de Deus, e isso não dá para mim, eu não consigo andar de mãos dadas com isso. Seja um inconformado, seja alguém que olha para essa situação e fala, eu vou fazer diferente quando chegar a minha vez, eu vou ser diferente. E nós fazemos isso demonstrando os pequenos detalhes que Deus vai nos assistindo. Davi adorava a Deus quando era um pastor com pequenas ovelhas, cuidando lá no pasto esquecido. A mesma coisa ele fez quando ele chegou ao trono de Israel. O segredo para ser fiel no muito é ser fiel no pouco. Seja fiel nas poucas coisas hoje que Deus pôs na sua mão, porque assim você vai evoluindo, vai avançando e Deus vai dando graça cada vez maior em sua vida. Mas não se conforme. Sai hoje para poder viver o dia a qual você vai viver uma coisa nova em Deus, porque isso você não se conforma com essa situação atual que você está. Seja um inconformado, mas para o bem, para fazer a vontade de Deus em sua vida. E não se conforme que esse vídeo morra assim que a pessoa que você gosta, ama, veja, envie para essa pessoa, compartilhe esse vídeo e veja no nosso próximo vídeo, nosso próximo devocional. Abraço, gente boa!